Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso estudo da Palavra de Deus. A você, meu amigo, minha amiga, que se encontra aí na tua casa, no teu lar, aonde quer que você esteja nesse momento, seja bem-vindo a este programa, aonde o nosso compromisso é levar até você a pura e santa Palavra de Deus, através das suas santas escrituras. O tema no qual nós iremos estar falando aqui é um tema no qual é dúvida no coração de muitos cristãos. E as pessoas às vezes não sabem ou ficam meio receosos, duvidosos a respeito de alguém quando morre. Hoje nós iremos falar a respeito dessa doutrina, a verdade sobre a morte. E este estudo, meu amigo, ele é tão tremendo que eu vou dividir ele em duas partes. Hoje nós iremos falar sobre a ideologia da alma, o que é uma alma, porque para entender a morte, nós temos que também entender o sentido e a origem da vida, como Deus formou a alma. E no estudo próximo, nós vamos estar falando para onde vai esta alma. Se ela vai para o céu, se ela vai para o purgatório. Enfim, nós vamos estar falando sobre também a hipótese de uma reencarnação. Se é possível alguém que morreu, essa pessoa se reencarnar em alguém, e o que acontece com o indivíduo quando ele está no estado da morte. Portanto, meu amigo, prepare sua Bíblia, teu caderno, faça suas anotações e vamos juntos mergulhar nessa poderosa revelação. Geralmente, meus amados irmãos, quando uma pessoa morre, é nosso costume e hábito, para confortar a família que ficou, nós dizermos: hoje o céu está em festa, o céu está alegre porque Deus recebeu uma pessoa bondosa, Deus recebeu alguém. E geralmente nós usamos esses termos para trazer o conforto, para trazer a paz, o refrigério para aquela pessoa que perdeu um ente querido. Mas nós sabemos que isso não é verdade, porque quem morre, preste bem atenção, não vai para o céu, não vai também para o inferno, porque ninguém foi julgado ainda, meu amigo. Nós nem estamos no juízo final. Ninguém foi para o céu e ninguém também não está no inferno. A Bíblia fala que somente 3 pessoas estão no céu. Quem são essas pessoas? Enoque, porque andou com Deus. Elias, porque o Senhor levou numa carruagem de fogo. E o próprio Moisés, porque Moisés morreu e na sequência o próprio Deus o ressuscitou. E para provar isso para você, se você for prestar atenção lá em Mateus capítulo 17, vamos ter um diálogo de Cristo com o próprio Moisés, no Monte Tabor, onde Jesus se transfigurou-se diante dos seus discípulos. E se nós analisarmos ainda lá no livro de Judas, Satanás ele vai contender com Miguel a respeito do corpo de Moisés, porque até hoje ninguém achou a sua sepultura. Portanto, Moisés, ele morreu e o próprio Deus o ressuscitou. E nós temos prova disso, do próprio Moisés conversando com Cristo. Somente essas pessoas estão no céu. Ninguém também está no inferno, a não ser o diabo e os seus anjos que receberam a sua condenação ao fogo eterno. Eles já foram condenados. Fora estes, ninguém. Portanto, ninguém não está no céu, também não está no inferno, também não está no purgatório, porque o purgatório não existe.
Isso foi uma doutrina criada pela Igreja Romana no ano de 583, e com o passar dos anos essa doutrina ficou muito famosa em meio ao povo católico e também entre alguns cristãos. Também a pessoa que morre não vai também para o seio de Abraão, porque o seio de Abraão também não existe, porque o seio de Abraão foi uma parábola que Cristo contou, ou seja, parábola não existe. São linguagens figurativas, são linguagens ilustrativas que Cristo vai relatar algo através de um símbolo, através de uma comparação, para poder ensinar os discípulos ou aquela grande multidão. Portanto, nessa parábola, meu amigo, do rico e Lázaro, e que aparece este conceito de o seio de Abraão, Cristo, nessa parábola, ele vai mesclar sobre as consequências eternas. Ou seja, se eu ando com Cristo, estou fazendo a sua vontade e estou nos seus caminhos, é óbvio que eu vou obter um lugar bom. A promessa que o próprio Deus vai nos revelar através das Santas Escrituras, ou seja, um céu de glória. Eu vou obter a minha salvação. Agora, se eu ando no caminho tortuoso, se eu faço maldade, se eu desejo o mal do meu próximo, é claro que a tendência minha é o Hades, ou seja, a perdição eterna. Cristo ele vai ilustrar isso naquela parábola, as consequências vindouras. Mas afinal, para onde vai a pessoa, meu amigo, quando esta vai morrer? Para onde vai o indivíduo quando morre? Bom, para nós entendermos sobre a morte, nós também temos que tentar entender a origem da vida. Como a vida se originou. E para isso eu te convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2 e o versículo de número 7. Aqui está a origem da vida, como tudo começou. Olha só o que diz. Gênesis capítulo 2 e o verso de número 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nesse texto, Deus ele vai estabelecer a vida. E nesta vida, meu amigo, Deus ele vai usar dois componentes, dois elementos para criar a vida. Dois elementos que deu origem à vida. E quais foram esses elementos que vão aparecer aqui no versículo 7? Deus ajuntou o pó da terra, formando ali um corpo ou um boneco feito de barro, e Deus deu o fôlego de vida ou o espírito de vida, que é a mesma coisa. Deus ajuntou esses dois componentes, o corpo feito do pó e o fôlego de vida. Aqui, amigo, está o sentido da vida. Portanto, a vida ela é formada por um corpo e dentro do corpo Deus deu o fôlego de vida, ou seja, o ar que nós respiramos. Este espírito de vida que habita dentro de nós. Agora eu te pergunto, meu amigo, eu falei sobre o corpo, eu falei sobre o espírito de vida, e aonde que entra a alma nesse contexto? Aonde é que Deus colocou a alma no homem? Porque eu já vi pessoas pregarem e dizer que nós somos formados por um corpo, um espírito e uma alma. Aqui o texto fala sobre o corpo, que foi feito do pó, e fala sobre o fôlego de vida.
Agora, aonde é que está Deus colocando uma alma no homem? Você percebe, meu amigo, quanta heresia há no cristianismo? Pessoas pregando a palavra de Deus, pregando tais assuntos e nem sabem da verdadeira autenticidade daquela palavra. Você percebe que as pessoas erram por não conhecer, por não examinar a palavra de Deus. Aqui, Deus ele vai usar somente esses dois componentes. Vai usar o pó da terra e vai usar o fôlego de vida. Agora vamos analisar o texto. Depois que Deus ajuntou o pó da terra e soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, o que aconteceu na sequência? Veja, olha só, e o homem passou a ser alma vivente. Eu pergunto para você, meu amigo, se o homem ele passou a ser alma vivente, ele tem uma alma ou ele é uma alma? O texto aqui é claro, meu amigo. Ser é diferente de ter. A Bíblia fala que quando Deus ajuntou esses dois componentes, o homem passou a ser. Sabe o que acontece aqui, amigo? Deus, ele criou a alma. Ou seja, a alma, meu amigo, não é uma entidade do corpo. A alma é uma pessoa. Ou seja, a alma é um ser vivente. Algumas pessoas acreditam na alma ser uma entidade do corpo, mas segundo a Bíblia, isso não é verdade. Isto é uma ideia contraditória à palavra de Deus. Analise a sua Bíblia aí, amigo. Eu não sei qual é a versão que você está usando, mas a versão que eu estou usando aqui é Almeida Revista Atualizada. Agora, em outras versões, nós encontramos e o homem foi feito alma vivente. Veja, a palavra foi e a palavra ser pertence também ao mesmo verbo. Pertence à mesma classe gramatical. Portanto, se o homem foi, ele não teve, ele não tem, ele é uma alma. O que vai mudar é o tempo verbal. A palavra ser está conjugada no presente e a palavra foi está conjugada no passado. O que muda é os tempos verbais, mas o verbo é o mesmo e é aplicado ao mesmo sentido no contexto. Veja, Deus ajuntou o pó da terra e o fôlego de vida, os dois juntos se tornam uma alma. Olha o texto. E formou Deus o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem passou a ser. Ser é diferente de ter. Ser é diferente, meu amigo. Se o homem passou a ser, ele não tem, e sim ele é uma alma. Porque ele tem um corpo feito do pó e Deus deu a ele o fôlego de vida. Você é uma alma, porque você foi formado do pó e o próprio Deus te deu um fôlego de vida. Ou seja, alma não é uma entidade do corpo, e sim uma pessoa. Geralmente, meu amigo, quando nós fazemos o apelo para uma pessoa que está afastada de Deus, usamos o termo: há uma alma para Deus, há uma alma para Cristo. Quando usamos esse termo, nós estamos falando sobre pessoas. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 47, 48, ali, quando desce Jacó, o que vai acontecer? Ali diz que 70 almas desceram para o Egito. Estão falando sobre as pessoas, aos descendentes da linhagem de Jacó. Ah, Cristiano, mas eu vi na Bíblia que dá a entender que nós temos uma alma dentro de nós. É por isso que eu digo para você que para entender a morte, nós temos que entender a vida. Como originou-se a vida. E a vida originou-se assim.
Deus pegando o pó da terra, assoprando nas narinas do homem para se tornar uma alma, ou seja, um ser vivente, uma pessoa. Alma é uma pessoa, não é uma entidade do corpo. Agora, aquele assunto que eu falei para você, que tem textos da Bíblia que indica que nós temos uma alma, isso é raro, meu amigo, nós encontramos muito isso nos Salmos. Encontramos bastante mesmo, que dá a entender que nós temos uma alma. Olha para o Salmo de número 42 e o versículo de número 6. Olha o que diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Aqui o salmista ele está referindo à alma. Quem lê esse texto, não só este, mas vários da Bíblia, dá a entender que o homem tem uma alma dentro dele. Se você for prestar atenção lá no livro de Mateus, capítulo 26, o versículo 38, Jesus vai dizer: a minha alma está abatida e angustiada. Vários salmistas aqui da Bíblia Sagrada vai também trazer essa descrição. A minha alma está abatida dentro de mim. Ou seja, meu amigo, quando nós encontramos esse termo na Bíblia, não está falando de alma como sendo uma entidade do corpo, e sim está se referindo ao sentimentalismo da pessoa, porque a alma também é um simbolismo que representa a contrição, que representa algo do momento em que a pessoa está enfrentando. E eu geralmente, quando eu vou orar, eu vou usar o termo: Deus, a minha alma está triste, a minha alma está angustiada. Porque eu falo isso? É pela tristeza que eu estou passando, é pelo momento de fraqueza, é pelo momento de decepção, é pelo momento de agonia. Ou seja, estou me referindo à alma relacionado ao meu modo de viver, aquilo que eu estou presenciando naquele momento. Jesus, ele falou sobre isso lá em Mateus 26 e 38. A minha alma está triste. Ou seja, Jesus Cristo disse isso por causa da sua agonia. Quando ele vai entrar no Getsemane, ele se agonizou. O suor dele começou a se tornar em gotas de sangue. Ou seja, o medo da morte começou a abater no próprio Cristo. E ele usa esse termo para caracterizar aquilo que ele estava presenciando naquele momento. Portanto, a alma não é uma entidade do corpo, e sim é uma pessoa, e também está relacionada a algo no qual nós passamos no momento, ou seja, aos nossos sentimentos, seja bons ou seja ruins. Mas afinal, meu amigo, nós falamos aqui sobre a alma, falamos aqui que nós somos uma alma, eu sou uma alma, você tem uma alma, porque Deus ajuntou esses dois componentes. E esses dois componentes adicionados se tornam uma alma. O fôlego de vida mais o pó da terra é igual a uma alma, um ser humano ou uma pessoa. Mas afinal, quem foi que criou, amigo, que a alma é uma entidade do corpo? Esse conceito, por incrível que pareça, surgiu lá no século IV, no século V a.C., por um filósofo chamado Platão. Platão ele vai criar a ideologia da alma, de que a alma ela faz parte do corpo e que esta alma ela vai se descolar do corpo quando o homem morre. Olha, meu amigo, que barbaridade! Imagine a pessoa morrendo, fique imaginando às vezes a pessoa morrendo ou em um acidente, e de repente, na morte ali, a alma descola do corpo, e aquela alma vê a pessoa ali: poxa, olha como eu morri.
Imagine então no leito de UTI, a pessoa ali nos últimos suspiros, a alma descolar do corpo, olhar para o corpo ali, poxa, olha como eu morri. Meu amigo, não tem cabimento. Percebe quanto satanismo há nesses ensinamentos? Tem coisa que não tem sentido, meu amigo. Tem coisa que não tem aplicação. E este conceito vem crescendo a cada ano e os cristãos aderiram isto como ensinamento nas igrejas. E a maioria dos pregadores renomados, conhecedores da Bíblia, que diz ser conhecedores, né, aplicam isso em cima de púlpitos, em cima de santuários, falando que a alma é uma entidade do corpo. Quem fala isso está longe da Bíblia. São ideias antagônicas, são ideias opostas, porque nós vemos aqui a criação da vida. Você viu Deus colocando uma alma no homem, lá em Gênesis 2, verso 7? Não. Deus ali pegou o pó da terra, ajuntou o fôlego de vida para se formar uma alma, para se formar um ser humano. Veja, e essa ideia de Platão vem crescendo a cada ano, e este conceito ficou famoso muito no meio dos espíritas, principalmente com Allan Kardec e Chico Xavier, que foi um dos pais do espiritismo, e este conceito foi crescendo, 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 e além da alma fazer parte como uma entidade, eles também aderiram que a alma não morre, que a alma ela é imortal, que a alma vai se desligar do corpo, vai para um lugar aí que Deus reservou para elas, o corpo volta para o pó, o fôlego de vida volta para Deus e a alma fica vagando pelo mundo, ou se reencarnando em outras pessoas. Essa é a ideologia que muitas pessoas vivem ensinando, e muitos evangélicos estão compactuando com os ensinamentos de Allan Kardec e Chico Xavier, que foram os pais do espiritismo, que criaram esse conceito, que estabeleceram esse conceito na literatura espírita, que começou com Platão, falando que a alma ela é uma entidade do corpo e que essa alma não morre. Afinal, meu amigo, mas no estudo próximo nós vamos ver se realmente essa alma ela morre ou se não morre, pois a melhor resposta para essa pergunta é usando a própria palavra de Deus. Bom, nós falamos sobre a vida, a origem da vida, como ela se originou. Agora nós vamos falar a respeito da morte. Afinal, o que acontece na morte? Para onde vai o corpo? Para onde vai o espírito? Lembrando que a alma é uma pessoa, é um ser humano. E o que acontece na morte? Olha que coisa interessante, meu amigo. Na vida, quando Deus estabeleceu a vida, Deus ajuntou esses dois componentes, o fôlego de vida e o pó da terra, e ambos deu origem à vida, formando assim a alma, ou um ser humano. Agora na morte, esses dois componentes eles vão se separar. Ou seja, quando o indivíduo ele morre, vai ocorrer a separação do corpo e do fôlego de vida. Pega a sua Bíblia aí, amigo, vamos lá no livro de Eclesiastes. Vamos ler lá no capítulo 3. Vou ler com você aqui o verso de número 19 para confirmar isso que eu estou falando para você. Que na morte vai ocorrer a separação. Enquanto na vida existe a união desses dois elementos, na morte eles vão se separar. O pó da terra vai se separar do fôlego de vida. Esse fato nós chamamos de morte. Agora, olha só o que irá acontecer quando ambos se separarem, quando atingirem a morte.
Eclesiastes capítulo 3, verso 19, olha o que diz a palavra de Deus. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isto mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Aqui está falando da morte. Como morre um, assim morre o outro. Veja, todos têm o mesmo fôlego de vida. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todas são vaidades. Todos vão para um lugar, todas são pó, e ao pó tornarão. O que acontece com a alma quando ela morre? Acontece, meu amigo, a separação desses dois componentes. Ou seja, o corpo que foi feito do pó, ele voltará às suas origens. Ele vai para a sepultura. Ele voltará de onde ele veio. Deus não formou do pó o homem, portanto, assim também vai suceder que ao pó este também irá retornar, irá voltar para o mesmo estado de origem. Vamos caminhar um pouco aqui, vamos lá para o capítulo 12, do mesmo livro de Eclesiastes. Capítulo 12 e o verso de número 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Percebe-se que na morte esses dois elementos vão se separar, como eu disse. Isto é para confirmar aquilo que eu estou dizendo. Enquanto lá em Gênesis 2, versículo 7, Deus ali ajuntou para se estabelecer a vida, na morte ocorre a separação. Ou seja, meu amigo, quando o indivíduo morre, o corpo ele vai para a sepultura. Ele vai para o pó da terra, vai para o seu estado de origem. E o espírito, este ar que nós respiramos, o fôlego de vida que há em nós, este voltará para Deus. Portanto, meu amigo, quem morre não vai para o céu, não vai para o inferno, não vai também para o purgatório, nem também para o seio de Abraão. No início do estudo eu expliquei sobre isso. Quem morre, o espírito volta para Deus e o corpo volta para a sepultura, volta para o seu estado de origem. Agora eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, meu amigo. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Eu vou ler aqui o verso 46. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, e o verso de número 46, olha o que diz. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo feito isso, expirou. Interessante que aqui Jesus, ele estava nos seus últimos momentos. Jesus estava na agonia da morte. E o que aconteceu aqui? Cristo, ele vai clamar ao Pai e vai entregar o seu espírito. Eu te pergunto, se é verdade que nós temos uma alma, por que Jesus não disse isso? Pai, em tuas mãos eu entrego minha alma. E se você ler os 4 evangelhos, nos 4 evangelhos, nós temos a crucificação de Jesus e sua morte. E nos 4 nós encontramos Jesus entregando o Espírito. Agora, onde é que entra o conceito da alma, meu amigo? Você percebe que a entidade da alma fazer parte do corpo é uma mentira e que tem crescido a cada ano. Cadê Jesus falando sobre a alma aqui?
Cadê Jesus dizendo, Pai, em tuas mãos eu entrego minha alma? Jesus não disse isso. Jesus disse, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, confirmando Eclesiastes 12 e versículo 7. O espírito volta para Deus e o corpo vai para a sepultura. É claro que Cristo foi para a sepultura depois, mas Cristo, nós sabemos que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Mas na morte de Cristo, Cristo aqui, na forma humana, ele morreu, e um dia nós iremos passar também por esse processo. E Jesus, ele rendeu o seu espírito e não a sua alma. Portanto, meu amigo, nós temos que se apegar muito com as Escrituras Sagradas. Quando falamos em alma, falamos não como uma entidade de corpo, e sim como uma pessoa. Vemos lá em Gênesis 3, em Gênesis 2, versículo 7, aliás, a criação da vida. Deus pegando o pó da terra, o fôlego de vida, e formando assim uma alma, formando assim uma pessoa, dando origem à vida. Enquanto na vida esses dois elementos se ajuntam, na morte eles vão se separar. O espírito vai voltar para Deus e o corpo vai voltar para o seu estado de origem. Portanto, a alma, meu amigo, ela vai morrer. A alma, ela perece, porque a alma está se referindo ao ser humano, está se referindo à própria pessoa. Cristo passou pela morte. Algumas pessoas passaram pela morte e muitos estão no pó da terra. Ninguém foi salvo ainda, ninguém foi julgado ainda, ninguém não está no inferno, ninguém também não está no céu, a não ser as 3 pessoas que eu falei no início do estudo. Portanto, todos hoje estão no pó da terra, aguardando o dia do Senhor. É por isso, meu amigo, que nós temos que se apegar com a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela jamais errará. O que me deixa triste é que muitas pessoas se apegam com tradições, se apegam com culturas que foram surgindo no decorrer dos séculos, e as pessoas às vezes menosprezam a palavra de Deus, fazem pouco caso dos ensinamentos bíblicos. Algumas igrejas vão investir em cultos de libertações, muitos se falam em milagres, em prosperidades, em cultos de grandes avivamentos, cruzadas evangelísticas. Agora, poucos, meu amigo, investem em ensinamentos bíblicos. É por isso que as pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. É por isso que hoje as pessoas estão se afastando da palavra de Deus. Sabe o que acontece hoje, meu amigo? O mesmo que está acontecendo lá na Idade Média. O povo se afastando da verdade, se afastando da palavra de Deus. Ou seja, a igreja hoje está ficando apostatada. Falta a Bíblia, falta a palavra de Deus. Damos valores a tantas culturas, a tantos ensinos que às vezes não são bíblicos. E a Bíblia Sagrada, como sempre, é descartada, é menosprezada pelos próprios cristãos. Aqui, amigo, eu usei a Bíblia para falar para você. Eu não usei aqui nenhuma teologia, eu não usei aqui nenhum livro teológico, eu usei a Bíblia. Eu me baseei na Bíblia. Porque para nós entendermos sobre alma e sobre a morte, nós temos que entender como Deus criou a vida. E na criação da vida está toda a resposta de Deus naquilo que se diz alma. Deus não fez a alma como uma entidade do corpo. A alma é uma pessoa que foi formada pelo pó da terra e que Deus deu a ela o fôlego de vida. Nós somos uma alma. Você, amigo, é uma alma. Todos nós somos seres viventes, criados por Deus, criados pelo nosso Senhor. É por isso que nós temos que valorizar aquilo que a Bíblia diz
Em quem você vai dar crédito? Naquilo que a Bíblia diz ou naquilo que os homens dizem? Em quem você vai valorizar? Você vai valorizar a palavra de Jesus ou a palavra dos homens? E esse conceito de alma vem crescendo a cada ano, se você prestar atenção, porque eu já vi pregadores pregar, meu amigo, eu já vi pessoas falar que a alma não morre, pessoas comentar que a alma é uma entidade do corpo, que nós somos formados por um corpo, por uma alma e por um espírito. Essas ideias é totalmente, meu amigo, antagônica à palavra de Deus. Você viu aqui Deus criando a alma? Você viu aqui no texto que eu li Deus colocando uma alma no homem? É claro que não. É por isso que as pessoas hoje perecem, por não fazer o uso das Escrituras. Este assunto nós iremos estar falando, meu amigo, no próximo estudo. E nós vamos falar, e eu vou provar para você, amigo, que a alma ela vai morrer. A alma ela morre. E vou falar também quem foi o autor da ideologia de que a alma não morre. E também nós vamos falar o que acontece com o ser humano quando ele morre. Afinal, o que acontece com uma pessoa quando morre? Nós falamos aqui que separou. A pessoa separou. O corpo volta para a sepultura, o espírito volta para Deus, mas o que acontece no decorrer desse período com essa alma? E será que realmente existe uma hipótese de reencarnação? Não deixe de acompanhar o nosso próximo estudo, querido amigo. Agora eu quero fazer uma oração com você. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos pelas tuas beneficências e maravilhas, por nós estarmos estudando a tua santa e poderosa palavra. Abençoa este amigo, esta amiga que está me assistindo através desse vídeo, através deste ensinamento. Ilumina e venha conduzir pelo caminho certo. E que essa pessoa possa crescer, Senhor, nos verdadeiros ensinamentos bíblicos, para que a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, possa penetrar e que este não venha abandonar a mesma. Ser com essa pessoa, iluminando e abençoando em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amigo, nós vamos estar falando sobre este conceito no nosso próximo estudo, no nosso próximo encontro. Como sempre digo, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra.